Na busca por vida além da Terra, o astromóvel Curiosity da NASA, a Agência Espacial Americana, está em uma missão de quase uma década para determinar se Marte já foi habitável para organismos vivos. Uma nova análise de amostras de sedimentos coletadas pelo veículo espacial revelou a presença de carbono, e a possível existência de vida antiga no planeta vermelho é apenas uma explicação potencial para o motivo de sua existência. O carbono é a base de toda a vida na Terra, e o ciclo do elemento é o processo natural de reciclagem dos átomos de carbono. Em nosso planeta, os átomos de carbono passam por um ciclo à medida que são transferidos da atmosfera para o solo e voltam para a atmosfera. A maior parte de nosso carbono está em rochas e sedimentos, e o restante está no oceano, atmosfera e organismos. É por isso que os átomos de carbono, com seu ciclo de reciclagem, são marcadores de atividades biológicas na Terra. Assim, eles poderiam ser usados para ajudar os pesquisadores a determinar se existia vida em Marte. Quando esses átomos são medidos dentro de outra substância, como o sedimento marciano, eles podem lançar luz sobre o ciclo de carbono de um planeta, não importando quando ocorreu. Bem-vindo ao canal Biologia para a Vida. Eu sou o professor Sidney e quero lhe convidar a aprender mais sobre o universo dos seres vivos. Já deixe o seu gostei, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para ser avisado quando postadas as próximas aulas. Ao final, aplicarei um pequeno teste para verificar se você realmente aprendeu a respeito do conteúdo aqui abordado. Os níveis de organização em biologia são a forma hierárquica das estruturas biológicas e que geralmente é representada em 12 níveis. Essa organização estrutura-se com base em um nível mais baixo, que é o do átomo, e segue até um mais elevado, a biosfera. Cada um desses níveis é constituído pelas unidades do nível anterior, aumentando assim a complexidade a cada nível superior. A seguir, apresento-lhe cada nível presente na organização dos seres vivos. Primeiro, átomo. Representa a menor parte constituinte da matéria, sendo considerado seu nível como fundamental. É formado pelo núcleo, que é constituído pelos prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, região na qual os elétrons estão localizados. No corpo humano, temos átomos de carbono, como visto na introdução, oxigênio, hidrogênio, fósforo e outros. Segundo nível é o nível molecular. A molécula é uma estrutura química formada por dois ou mais átomos. Ela pode ser formada por átomos iguais ou elementos diferentes, garantindo suas características químicas e formando substâncias constituintes do corpo dos seres vivos, como a água, fosfato, metano, proteína, carboidratos e outros. No terceiro nível, nós temos as organelas, também chamadas de organoides, que são estruturas presentes no citoplasma das células e constituídas por moléculas e compostos agrupados de diversas maneiras. Formam compartimentos que garantem uma maior organização intracelular. São formadas pela união de várias moléculas. Exemplos: ribossomos, que estão presentes em seres eucariontes e procariontes e que é responsável pela síntese proteica. E as mitocôndrias, presentes em células eucariontes e que realizam a respiração celular. O quarto nível é o celular. A célula é a menor unidade funcional de um organismo. Com exceção dos vírus e príons, todos os organismos vivos apresentam células em sua composição. Elas podem ser divididas em dois grupos básicos, que são as eucariontes e procariontes. As células procariontes não apresentam núcleo definido, estando o material genético disperso no citoplasma, enquanto as células eucariontes apresentam um núcleo bem definido. Além disso, possuem organelas membranosas em seu citoplasma. Há indivíduos inteiros compostos por uma única célula, chamados de unicelulares, e indivíduos compostos por várias células, chamados de multi- ou pluricelulares. No quinto nível, nós temos os tecidos, que são várias células semelhantes que interagem entre si, formando os tecidos que desempenham uma função específica no organismo. Diante dessa definição, fica claro que apenas organismos multicelulares podem apresentar tecidos. Nos seres humanos, os 4 tipos de tecidos básicos encontrados são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e o tecido muscular. Vale destacar que, diferentemente do que alguns pensam, plantas também possuem tecidos como epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema.
No sexto nível, nós temos órgãos, que são constituídos pelo conjunto de 2 ou mais tecidos. Os órgãos realizam funções específicas que garantem o funcionamento do organismo, como por exemplo o estômago, que auxilia na digestão, e o coração, que bombeia sangue pelo corpo. Folhas, caules e raízes são exemplos de órgãos presentes nas plantas. No sétimo nível, nós temos sistemas, que são conjunto de órgãos que, interagindo entre si, exercem uma função vital específica, garantindo o equilíbrio do organismo e a manutenção da vida. O organismo humano é constituído pelos seguintes sistemas: sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário, sistema genital, sistema nervoso, sistema endócrino e sistema linfático. No oitavo nível, nós temos o organismo, que é formado pelo conjunto de todos os sistemas. No entanto, como já vimos, um organismo também pode ser constituído por uma única célula. De forma simples, um organismo é a forma individual de um ser vivo. Por exemplo, um ser humano é um organismo. No nono nível está a população, que é o conjunto de organismos da mesma espécie que habitam ao mesmo tempo o mesmo local do globo, de forma que interagem entre si. Um conjunto de capivaras vivendo em uma mesma área do Pantanal brasileiro representa uma população. No décimo nível, nós temos a comunidade, que é o conjunto de várias populações diferentes que habitam uma determinada área em um mesmo período de tempo. Exemplo: as populações de capivaras, jacarés, onças e tuiuiu, vivendo em uma mesma área do Pantanal brasileiro, formam uma comunidade. No 11º nível, nós temos o ecossistema, que é definido como o conjunto de todos os seres vivos encontrados em uma região, junto a todos os componentes abióticos com os quais eles interagem. Componentes abióticos são os elementos sem vida de um ambiente, como a água, solo, atmosfera, as pedras e a luminosidade. No 12º nível, temos a biosfera, que é o nome dado ao conjunto de todos os ecossistemas encontrados no nosso planeta. É hora de praticar. Questão 1. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades básicas da matéria. Alternativa A: população. Alternativa B: célula. Alternativa C: átomo. Alternativa D: tecido. Ou alternativa E: organela. 7 segundos para você responder. Vamos à resposta. A questão pede que você aponte qual é o nível em que se encontram as unidades básicas da matéria. A alternativa A fala de população. Nós vimos que população é o conjunto de organismos da mesma espécie que habitam ao mesmo tempo um mesmo local do globo, de forma que interagem entre si. Então a alternativa A está errada. A alternativa B. Vimos que célula é a menor unidade funcional do organismo. Portanto, não é a unidade básica da matéria, mas a unidade funcional de um organismo. Alternativa C. Vimos que o átomo representa a menor parte constituinte da matéria, sendo considerável seu nível como fundamental. Então essa é a nossa resposta correta. As unidades básicas da matéria são os átomos. Questão 2. Analise as alternativas e marque aquela que melhor descreve um órgão. Alternativa A. Os órgãos são as unidades que mantêm todos os organismos vivos. Alternativa B. Órgãos são as partes básicas da matéria. Alternativa C. Órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. Alternativa D. Órgãos são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Ou alternativa E. Órgãos são conjuntos de células semelhantes que desempenham uma função específica. 7 segundos para você pensar e responder. Vamos à resposta. A questão pede para que você marque a alternativa que melhor descreve um órgão. A alternativa A diz que órgãos são unidades que mantêm todos os organismos vivos. Ora, as unidades que mantêm todos os organismos vivos, na verdade, são as células. Então a alternativa A encontra-se errada. A alternativa B diz que órgãos são as partes básicas da matéria. Nada a ver.
Vimos pela questão anterior e ao longo da aula que as unidades básicas da matéria são os átomos. Alternativa C. Órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. Essa é a questão correta, porque vimos que tecidos é um nível imediatamente anterior aos órgãos e a união de 2 ou mais tecidos são o que formam os órgãos. Questão 3. Em relação aos níveis de organização, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Comunidade é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. B. População é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies. C. Biosfera é o conjunto formado pela comunidade de indivíduos vivos e o ambiente. D. Ecossistema é a porção de terra biologicamente habitada. E. População inclui todos os indivíduos de uma mesma espécie que estão presentes em determinada região. 7 segundos para você pensar e responder. Vamos ver qual é a resposta correta. A questão pede para que você, partindo do conhecimento adquirido ao longo da aula sobre os níveis de organização e ecologia, indique a alternativa correta. A alternativa A fala que comunidade é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Na verdade, o conjunto de indivíduos da mesma espécie é uma população. E mesmo assim, estaria incompleto, porque população, além de ser o conjunto de indivíduos da mesma espécie, eles têm que estar habitando uma mesma área em um mesmo tempo. Portanto, a alternativa A encontra-se errada. B diz que população é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies. Ora, o conjunto de indivíduos de diferentes espécies, na verdade, se encaixaria mais como conceito de comunidade. Porém, assim como na alternativa A, a alternativa B também encontra-se incompleta, porque comunidade, além de ser um conjunto de indivíduos de diferentes espécies, elas têm que estar habitando uma mesma área em um mesmo tempo. Portanto, a alternativa B incorreta. Alternativa C. Biosfera é o conjunto formado pela comunidade de indivíduos vivos e o ambiente. Esse conceito, na verdade, é de ecossistema. Ecossistema que é o conjunto formado pela interação entre o biótico e o abiótico. Portanto, a alternativa C encontra-se errada. A porção de terra biologicamente habitada pode ser chamada de habitat e não de ecossistema, pois ecossistema, como nós vimos ao corrigir a alternativa C, é o conjunto formado pela comunidade de indivíduos vivos e o ambiente. Portanto, a alternativa D errada. Alternativa E. População inclui todos os indivíduos de uma mesma espécie que estão presentes em determinada região ao mesmo tempo. Sim, esse é o conceito completo e correto sobre população. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Não se esqueça de curtir e se inscrever e ative as notificações para saber das postagens das próximas aulas.